Você já teve a sensação de entrar em um lugar e perceber que ele não quer que você vá embora? Um lugar onde o tempo parece errado, as pessoas não ajudam e a saída simplesmente não existe. Imagine pegar o ônibus errado, descer em uma parada em que você não conhece, e quando você tenta voltar, o ônibus não passa. Ninguém te ajuda. As pessoas te olham, mas é como se você não estivesse realmente ali. Hoje vamos investigar uma das lendas urbanas mais perturbadoras do Brasil. Uma cidade que pode não existir, mas que muitas pessoas juram já ter visitado. E curiosamente, ela pode estar escondida em um episódio de Bob Esponja que você assistiu na infância. Bem-vindo à investigação sobre Sete Além. O episódio No Fundo do Poço da primeira temporada de Bob Esponja sempre foi lembrado como um dos mais estranhos da série, mas algo interessante aconteceu ao longo dos anos. Adultos que assistiram ao episódio na infância começaram a revisá-lo e perceberam que não era apenas estranho, era perturbador, era quase traumático. Em fóruns da internet, redes sociais e canais do YouTube, milhares de pessoas começaram a compartilhar da mesma experiência. Aquele episódio despertava um medo profundo e inexplicável. Um medo que ia além do que uma criança deveria sentir ao assistir um desenho animado. Será que esse episódio tem alguma relação com a lenda urbana brasileira conhecida como Sete Além? Para responder isso, primeiro precisamos entender o que é Sete Além. Sete Além é uma das lendas urbanas mais antigas e inquietantes do Brasil. Não se sabe exatamente quando ela surgiu, mas relatos similares aparecem em diferentes regiões do país. A lenda descreve uma cidade paralela ou dimensional, que é acessada acidentalmente. Geralmente após pegar um ônibus errado, errar um caminho à noite, ou atravessar um limite invisível entre o mundo normal e o algo mais. As principais características são que a entrada é sempre acidental. Ninguém vai para Sete Além de propósito. As pessoas simplesmente percebem que estão lá. A cidade parece normal à primeira vista. Casas, ruas, pessoas, mas há algo profundamente errado. A atmosfera é opressiva. Moradores evitam contato visual. Quando você tenta falar com eles, eles te ignoram ou respondem de forma estranha, incompreensível. Alguns relatos descrevem uma linguagem distorcida. Palavras que fazem sentido, mas não completamente. Relatos reais. Relato número 1. Eu peguei o ônibus para voltar do trabalho. Estava cansado e acabei cochilando. Quando eu acordei, estava em uma cidade que eu nunca tinha visto. Eu desci e tentei perguntar onde estava, mas ninguém me respondia. Fiquei lá por horas ou talvez minutos, eu não sei. Só consegui sair quando eu encontrei uma pessoa que finalmente me olhou nos olhos e apontou para uma direção. Relato número 2. A cidade era igual à minha, mas estava vazia demais. As lojas estavam abertas, mas sem ninguém dentro. Tentei usar o meu celular, mas não tinha sinal. Não tinha Wi-Fi. Era como se o mundo tivesse parado de existir. Relato 3. O pior não foi estar perdido. Foi a sensação de que eles sabiam que eu não deveria estar ali e estavam esperando para ver o que eu faria. Agora que entendemos Sete Além, vamos mergulhar no episódio que pode ter capturado perfeitamente essa experiência. No Fundo do Poço, episódio 17 na primeira temporada de Bob Esponja. Bob Esponja e Patrick vão ao parque de diversão. No caminho de volta, eles adormecem no ônibus e acordam em uma parada desconhecida. Patrick consegue pegar o ônibus de volta imediatamente. Bob Esponja não. A partir desse momento, ele está sozinho e algo está errado. O ambiente é literalmente no fundo do oceano, mais fundo do que a fenda do biquíni. É escuro e opressivo. A iluminação é sempre sombria, com sombras estranhas e uma paleta de cores desaturada. Os moradores são criaturas grotescas de aparência alienígena, olhos saltados, tentáculos, bocas estranhas. Eles falam uma língua incompreensível. Cada frase termina com um som de raspberry, um sopro com a língua. Bob Esponja não consegue entender nada. Quando Bob Esponja pede ajuda, os moradores simplesmente ignoram ou respondem de forma confusa. Ninguém se importa com seu desespero. Há uma cena onde ele está cercado por pessoas, mas está completamente sozinho. O ônibus é a parte mais frustrante e de tortura psicológica do episódio. Toda vez que o Bob Esponja tenta pegar o ônibus, algo dá errado. Ele vai ao banheiro e o ônibus parte. Ele espera na fila e o ônibus lota. Ele corre, mas nunca é rápido o suficiente. É como se a cidade estivesse conscientemente impedindo a sua saída, como se estivesse o testando, brincando com ele. Ao longo do episódio, Bob Esponja passa de confuso para ansioso, depois desesperado e finalmente aterrorizado.
Há uma cena onde ele está sozinho na escuridão, tremendo, sussurrando para si mesmo. É genuinamente perturbador. Bob Esponja só consegue sair quando uma criatura estranha, que até então não havia interagido com ele, aparece e oferece ajuda. Não há explicação. Ele simplesmente deixa o Bob sair. Os paralelos entre a lenda e o episódio. Em Sete Além, a entrada acontece através de um erro no transporte. Pegar o ônibus errado e descer na parada errada. No episódio aconteceu a mesma coisa, ele dorme e acorda no lugar errado. O transporte é a ponte entre os mundos. Relatos de Sete Além frequentemente mencionam que os moradores falam de forma estranha ou distorcida, e no episódio acontece a mesma coisa. A diferença hostil. Em ambos os casos não há violência direta, não há ameaças, mas há algo pior, a indiferença total. Os moradores não se importam se você está perdido, assustado ou desesperado. Você simplesmente não importa. As pessoas dizem que conseguiram sair apenas quando alguém, geralmente uma pessoa diferente das outras, finalmente as ajudou. E no episódio foi a mesma coisa. Isso sugere algo perturbador. Estes lugares têm regras, e você só sai quando as regras permitem. Sete Além e esse episódio não são os únicos. Eles fazem parte de um fenômeno global de lugares liminares. Alguns exemplos são as Backrooms, uma creepypasta sobre salas de escritórios infinitas e vazias, que você acessa ao noclipar da realidade. Silent Hill, uma cidade em um jogo de terror psicológico, que muda de aparência e aprisiona pessoas. Estação de metrô fantasmas, lendas urbanas globais sobre estações secretas ou abandonadas onde pessoas ficam presas. Todos esses conceitos compartilham de elementos: isolamento, confusão, impossibilidade de escapar e a sensação de estar em um mundo paralelo. Então, o episódio de Bob Esponja foi inspirado em Sete Além? A resposta honesta é que provavelmente não. Não há evidências que os roteiristas conhecessem a lenda brasileira. Talvez Sete Além não seja uma cidade real. Talvez o episódio seja apenas um desenho animado infantil. Mas o que eles representam é algo que todos nós já sentimos em algum momento. Seja em uma cidade desconhecida, num emprego que nos aprisiona, em um relacionamento do qual não conseguimos sair, ou simplesmente na sensação de estar preso nas nossas próprias vidas. E talvez por isso sejam tão poderosos, porque não são sobre cidades estranhas ou episódios perturbadores, são sobre nós, sobre o medo humano de ficar preso, de estar sozinho e de nunca conseguir voltar para casa. A pergunta final é: se você perdesse o ônibus hoje à noite, se acordasse em um lugar que não reconhece, se as pessoas ao seu redor te ignorassem, você teria certeza de que conseguiria voltar? Ou você já está em Sete Além e simplesmente não percebeu ainda? Se você gostou dessa investigação profunda, se inscreva no canal. Deixe nos comentários se você já teve alguma experiência similar ou familiar com Sete Além. Até a próxima investigação e lembre-se, nem todo lugar que parece uma saída realmente te deixa sair.